Olá, meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? Você está passando por uma situação que não queria passar? Você queria mudar algo que está acontecendo na sua vida, mas é difícil de mudar? São situações inesperadas que surgem na nossa vida. E é uma situação difícil, complicada. Se você está passando por isso, assista esse vídeo. O tema: como lidar com situações que não podemos mudar. Pessoal, quando a gente passa por situações difíceis, que a gente quer mudar, a gente quer uma solução. Neste vídeo eu vou contar uma história que me ajudou e garanto que vai ajudar você também. Você vai enxergar de forma diferente. É uma história muito interessante. Fique até o final, porque me ajudou, vai ajudar você também. Mas antes de começar, se inscreva no meu canal, olha, clica aí, deixa o seu joinha. O YouTube precisa entender que esse vídeo está sendo muito bom e o joinha me ajuda muito, tá bom? E também curte, comenta e compartilhe com as pessoas que você ama. Vamos para o vídeo? Pessoal, existem situações que a gente leva um susto. Sim, algo inesperado acontece. E você pensa assim, ai, como eu queria que isso não tivesse acontecido. Por que está acontecendo isso comigo? Quando eu passei por uma situação assim, difícil, complicada, eu fui estudar, eu fui fazer curso. Nesses estudos eu escutei essa história. Só que essa história ficou gravada. E agora eu resolvi contar para vocês. É uma história que eu trago comigo, que me marcou e me ajudou. Ela me ensina muito. E toda vez que eu passo por situações assim, eu lembro dela. É uma história escocesa que fala sobre amor, sobre perdas e ciclos de vida. Ela tem muito a nos ensinar. Vem comigo que vocês vão amar essa história. Está gostando desse vídeo? Eu estou sendo patrocinada pelo grupo da Rio Pardo Embalagens, que está me ajudando a melhorar cada vez mais para ajudar vocês. Uma vez, uma pequena casa, situada perto do mar, morava um jovem chamado Jack e sua velha mãe. Eles cuidavam de tudo, das galinhas, do pato, de ovelhas. Eles faziam tudo juntos, porque o pai de Jack havia morrido mesmo antes do Jack nascer. Então, enquanto Jack cuidava da parte de fora, recolhendo o feno, cuidando dos animais, a mãe cuidava da casa, limpava a casa, fazia comida. E quando todos eles terminavam o serviço, no final do dia, eles sentavam juntos, na beira do fogo, da lareira que eles tinham naquela casinha, e a mãe de Jack contava histórias para ele. Jack amava muito sua mãe, e sua mãe cuidava dele com grande amor. E ela contava todos os dias histórias que Jack precisava conhecer. Porém, um dia, no final do verão, Jack acordou achando algo estranho. Não estava aquele barulho de panela na cozinha, nem aquele cheiro de bacon que a mãe dele fritava todos os dias de manhã, nem aquele aroma de café. Achou estranho. A mãe dele não estava onde deveria estar. Então, ele foi no quarto dela, ela estava deitada na sua cama. E ela disse, Jack, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou me sentindo bem. Faça você o café da manhã, eu preciso ficar deitada mais um pouco. Jack fez o café da manhã, mas ele ficou pensando na mãe dele, ele ficou angustiado e saiu. Quando ele saiu, no jardim da sua casa, em frente à sua casa, tinha uma árvore grande, ela estava carregada de nozes. Jack pegou uma vareta no chão e começou a jogar na árvore. E conforme as nozes foram caindo, ele pegava as nozes e colocava no bolso. Quando ele ia jogar pela outra vez, ele viu algo chegando, algo estranho vindo em direção. Era um homem todo de preto, carregando nos ombros uma longa foice. Ele olhou novamente, ele estava se aproximando já, perto do portão da sua casa, quando ele reconheceu e viu que nada mais era, nada menos do que a morte. Jack pensou, a morte veio buscar a minha mãe. Ele ficou com tanta raiva,
com tanta raiva que ele foi em direção à morte. Pegou aquela vareta e começou a bater. A bater, a bater. Cada vez que ele batia na morte, a morte diminuía. E ele bateu tanto que a morte acabou ficando entre os dedos da sua mão. Deste tamanho assim. Com a outra mão, ele pegou uma noz. E ele fez com tanta força numa noz grande que abriu uma rachadura. E ele, nessa rachadura, ele colocou a morte naquele buraco. Colocou, enfiou ela naquela noz e fechou. Segurou aquela noz para nunca mais escutar. E para garantia, o que ele fez? Foi até o mar, que era perto da casa dele, e ele jogou no mais longe que ele podia. Quando ele voltou para sua casa, ele viu a mãe dele em pé na cozinha. Jack, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou bem melhor agora. Nossa, Jack ficou tão feliz. Ele pegou, balançou sua mãe, começou a dançar e disse: Mãe, hoje a gente vai comemorar. Hoje é dia de comemoração. Mãe, acenda o fogo, que enquanto isso eu vou no vilarejo, vou comprar o melhor pedaço de carne, porque hoje é dia de comemoração. Então Jack foi no vilarejo. Chegou lá e falou para o açougueiro: me dê o seu melhor pedaço de carne, hoje é dia muito especial na minha casa. O açougueiro disse: eu até faria isso, mas eu não posso. O Jack perguntou: mas por quê? Jack, eu não sei o que aconteceu hoje, mas eu não consegui pegar um animal. Eu não sei se minha faca não estava afiada, uma hora o porco sumia das minhas pernas, mas eu não tenho nenhum pedaço de carne para te vender. Sinto muito, ele estava sem graça. Mas Jack pensou: nada vai estragar a minha comemoração. Posso comemorar de outra forma. Eu vou lá na minha horta. Ele voltou para sua casa. E na horta ele tinha plantações de cenoura e de repolho. E ele falou: eu vou pegar esses legumes. Ele agachou para pegar a cenoura e ele puxou, mas a cenoura não saiu. Isso aconteceu com o repolho. Ele não conseguiu. Quando ele chegou na casa dele, a mãe dele estava assim no fogão. Jack, eu não sei o que aconteceu, mas esse graveto não consegue pegar fogo. Mas que pena, como é que nós vamos assar a carne que você trouxe? Que pena. Jack, cadê a carne? Jack, o que está acontecendo? Então Jack contou tudo para sua mãe. Sentou com a sua mãe e contou. Enquanto ele contava, ela fazia assim: Jack, você não entendeu nada das histórias que eu te contei. Todo mundo tem um momento em que precisa morrer. Você tirou esse momento de mim. Eu quero ele de volta. Porque nada vai dar certo. Tem coisas que não tem como nós mudarmos. Jack suspirou fundo, abraçou a sua mãe longamente, a beijou e saiu. Foi em direção ao mar e ele viu aquela noz lá longe, mas ela vinha vindo com as ondas. E quando ele pegou aquela noz, finalmente pegou aquela noz na mão, ele olhou para ela com um longo tempo. Olhou, pôs a mão e com um único golpe quebrou a noz e ela espalhou seus pedaços para o mundo. Então Jack voltou para sua casa e lá encontrou sua mãe, deitada profundamente. Então ele chamou os seus vizinhos e os seus amigos e eles cavaram uma sepultura para sua mãe e a enterraram. Depois disso, quando terminaram tudo, eles conversaram sobre a mãe de Jack, e inclusive Jack contou até as histórias que a mãe dele contava. Quando todo mundo foi embora, Jack foi dormir e pela primeira vez ele foi dormir sozinho naquela pequena casa. No outro dia de manhã, quando o sol apareceu pela janela, Jack pegou suas poucas coisas e embalou num pacote e amarrou na ponta de uma vareta, colocou nos ombros. Deu uma volta na casa e saiu pela porta da sala e foi para um mundo para nunca mais voltar. Pessoal, essa história me marcou porque
Quando tem momentos da sua vida que você fica querendo mudar algo que não pode mudar, você fica agarrado, você fica angustiado. Não podemos fazer isso. Nada vai dar certo, como na história. Essa história me ajudou a entender que nada vai dar certo. Então, quando acontecer coisas que você sofre, que você não quer que aconteça, mas não tem como mudar, não pergunte por que isso está acontecendo comigo e eu não mereço. Não. Para quê? Para que eu aprenda com essa história, para que eu aprenda com essa situação, para que eu aprenda, para que eu evolua, para que eu cresça, para que eu melhore. Deus nos permite que a gente passe por situações assim, justamente para evoluir. Nós estamos aqui neste mundo para evoluir. Jesus, ele carregou a grande cruz por nós. Então nós temos que carregar a nossa cruz. Só que Jesus está com a gente. Ele fala que dê a mim o seu fardo, que o meu fardo é leve. Então, enfrenta essa situação. Não tente mudar, mas com Deus, Ele vai te ajudar. E enfrente a sua cruz, porque com ela você vai crescer, você vai evoluir e se transformar uma pessoa melhor, uma melhor versão de você a cada situação que você vence. Vou terminar com uma frase muito interessante. Se você, com essas situações difíceis, você não tenta mudar, é como se você não estiver perdendo energia por coisas que não deveríamos. Então não perca a sua energia querendo mudar algo que não deve. Gaste a sua energia com a sua evolução, com o seu aprendizado. Invista em você. Invista em Deus. Ore para Ele. Eu garanto que por pior que seja a tua situação, com Deus e você tendo essa visão de melhorar, tudo vai dar certo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Olha aí, se você não se inscreveu, se inscreva agora. E se você não deixou o seu joinha, deixe o seu joinha. O YouTube precisa entender que esse vídeo está sendo muito bom. Compartilhe com as pessoas que você ama. Se você quiser escrever nos comentários, eu vou adorar responder os comentários de vocês. Me siga no Instagram e no Facebook. Adriane Padula. Espero vocês até o próximo vídeo, se Deus quiser.